Aleluia, Senhor. O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de louvores e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Glória a Deus. 102. Hino 102, 102. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Yes.
Glória a Deus. Chamemos mais um hino, irmãos. Hino 381, 381. Glória a Deus. Oh
Aleluia. Chamemos o hino para a oração, irmãos. Hino de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora, querida Irmandade, chegou o momento de orarmos ao Senhor Deus. O Senhor já tem falado com a tua voz suave no coração de cada um. O Senhor já tem visitado as nossas almas, já tem falado com cada um pela sua palavra cantada, que são os hinos. Aleluia. O Senhor já está te consolando. Aleluia. Curando as suas feridas. Já está te respondendo aquilo que veio buscar. Aleluia, glória a Deus. Pois é o Espírito Santo de Deus que está no controle 100% deste culto. Aleluia. Até aquilo que às vezes a gente acha que não está certo. Aleluia, glória a Deus. Chamaram um hino de palavra antes da oração. Aleluia.
mas o Senhor, com a sua voz suave, aleluia, pela sua palavra já está falando conosco, já está nos consolando, aleluia, glória a Deus. E agora, queridos irmãos, o Senhor, aleluia, glória a Deus, nos dá mais essa oportunidade de nos prostrarmos diante da sua presença, aleluia, para orarmos, aleluia, para glorificarmos ao nome dele, para o adorarmos, aleluia, glória a Deus, e também para agradecermos e fazermos as nossas petições, pois somente nele confiamos. Aleluia. Somente nele poderemos alcançar aquilo que a nossa alma tanto almeja. Aleluia, que é voltar para a sua glória. E aqui, irmãos, também chegaram pedidos por enfermidade, tribulação, causa e família. Que o Senhor tocar no coração para fazer esta oração de súplica. Entrega nas mãos do Senhor esses pedidos. Aleluia. Que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para a sua igreja. Glória a Deus. E tudo Ele pode fazer. Aleluia. Também rogamos para que o Senhor, pela sua misericórdia, sendo da sua vontade, envie a tua santa palavra. Glória a Deus. Todos juntos, unidos em santa oração, busquemos a face do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
Ti, Senhor. Queremos, Senhor, Te agradar, fazer tudo certo quando vemos, Senhor, por algum momento, algum motivo, falhamos diante da Tua presença, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Nos veste, nos capacita, Senhor, tirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, nos acrescentando tudo aquilo que falta para caminharmos avante até o final, Senhor, e para nossas casas retornarmos, ó Pai. Graças te damos por mais uma vez estarmos, Senhor, louvando, entoando hinos a Ti, Senhor, por esta preparação, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo santo culto, Senhor, pela oração concedida, pelos hinos que já foram entoados, Senhor, os demais também, que seja tudo guiado e movido por Ti, Criador eterno. Amém, Senhor, os pedidos de orações, cada um que pediu, Senhor, já é conhecedor, está nas Tuas mãos. Acrescenta em cada um a fé, Senhor, para já te agradecer pela obra alcançada das Tuas mãos, Senhor, se for do Teu agrado, ó Pai. Também abençoa nos recitativos, Senhor, nos testemunhanças, se houver, Senhor, dá força também para os Teus filhos louvar e engrandecer o Teu nome. Também, se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um, como cada um chegou até aqui, o íntimo de cada coração. Senhor, Tu sabes que precisamos muito de Te ouvir, da Tua palavra, Senhor, para nos orientar, Senhor, e ajudar nós a caminhar. Então, Senhor, se for do Teu agrado, revela do alto do céu um passo da Tua palavra. Venha falar conosco também nesta noite, Senhor. Graças nós damos a Ti por tudo, em nome do Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamar mais um hino e aguardar que o Senhor, sendo da sua vontade, revele a tua santa palavra. Hino 399. Hino 399. 399. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja
agora, querida Irmandade, nos encontramos na liberdade da palavra. Aleluia. Liberdade que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo dele, que está em cada um de vós. Aleluia. Que está em cada um de nós. Agora então, irmãos, vamos aguardar se o Senhor já revelou a sua palavra a algum dos seus servos. Façam a vontade do Senhor Deus. Estamos nessa liberdade e o Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, apenas antes de iniciar a leitura, os planos do Senhor são insondáveis. E quando Paulo vai orientar os irmãos a respeito de culto, ele fala que pode haver profecias, né, leitura de salmos, e o Senhor esclarece que pode haver mais de uma profecia, mais de uma pessoa falando a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, pode haver mais de uma palavra no culto. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, o Senhor trouxe essa parte. E o Senhor sabe, né? Se o Senhor tiver trazido a mais alguém a palavra do Senhor, nós estaremos aqui para ouvirmos. A parte que o Senhor trouxe é em Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 em diante. Irmãos, e antes de fazer a leitura também, o Senhor trouxe em frente de falar a respeito de uma parte que até vai falar aqui dentro desta leitura, que é o seguinte, irmãos. Os cultos, há cultos que são gravados e o Senhor confirma de ir ao ar. E, por certo, muitas pessoas assistem, pessoas que não congregam junto conosco, e podem pensar, olha esse povo, como é que eles estão. Até as mulheres pregam a palavra no meio deles. E o Senhor, irmãos, traz em frente de falar a respeito disso, que apóstolo Paulo, inclusive, que escreveu, também orientando como as mulheres deveriam portar-se na igreja, e ele escreveu a respeito do uso do véu. E quando ele fala a respeito do uso do véu, ele fala assim: a mulher, quando orar e profetizar, tem a cabeça coberta. Irmãos, no culto, no formato de culto que nós temos hoje, creio que na época também, orar e profetizar, a mulher tinha a liberdade de fazer de acordo com o Espírito Santo dava, concedia, assim como os homens. E o momento da profecia era o momento da palavra, né? Embora os cultos naquela época eles também faziam a leitura das partes que estavam escritas, né? Já tinha o Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não tinha, mas eles vinham, né, da tradição dos judeus de fazerem a leitura dos livros, né, que já tinham. E o momento da profecia, as mulheres não sabiam ler. Então, era o momento em que Deus se usava delas com palavras proféticas.
E Paulo escreve: a mulher tem a cabeça coberta quando orar e profetizar. E aí, mais adiante, ele vai falar a respeito da ordem no culto. E aí ele fala assim, as mulheres devem permanecer caladas no culto. E aí, com as palavras dele, ele fala mais alguma coisa e fala assim: se tiver alguma dúvida, que pergunte em casa aos seus maridos. Irmãos, num primeiro momento, isso parece um contrassenso. Como é que a mulher deve permanecer calada se ele mesmo falou que elas poderiam orar e profetizar tendo a cabeça coberta? E o Senhor já esclareceu isso, irmãos, que ele estava falando a respeito de conversa, de diálogo no momento em que estava acontecendo o culto, porque as mulheres não tinham leitura ou por algum outro motivo, né? Não só as mulheres poderiam conversar, mas naquele momento ele estava falando para não ficar conversando. E há pessoas que tomam essa parte como dizendo que a mulher não pode pregar a palavra. Mas isso seria uma incoerência, porque senão as irmãs não poderiam cantar, não poderiam orar, não poderiam testemunhar durante o culto. Porque permanecer calado é calado, irmãos, não é para abrir a boca em momento algum. Então, para nós, o Senhor esclareceu desta forma. E se para alguém o Senhor esclareceu de forma diferente, nós não devemos brigar ou discutir com ninguém. Nós devemos, irmãos, seguir em amor aquilo que é o principal. Nós não termos mau sentimento no coração em relação a ninguém. Amarmos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. Ele era santo, ele era perfeito. Ele via as fragilidades de todos, mas ainda assim ele os amava, né? Ele não lançava ninguém na condenação, para a condenação. Cada um será condenado pelas suas próprias obras. Então, irmãos, é isso que o Senhor traz antes aqui dessa leitura. Porque se alguém ver uma mulher pregando a palavra, se ouvir essa explicação, talvez o Senhor trabalhe no seu entendimento e essa pessoa não venha a murmurar, né, contra a obra que o Senhor está fazendo conosco. E o Senhor sabe o porquê de todas as coisas antes desta palavra, trouxe essa parte. Então, irmãos, fazemos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós vemos que o que nós sentimos hoje, o que nós vivemos hoje, desde que começaram a passar por esta terra, as almas que estavam no céu, todos passam, irmãos, por coisas semelhantes. Não há nada novo debaixo do céu. E aqui, irmãos, houve dissensões na igreja de Corinto. E olha que interessante. Paulo ficou sabendo por irmãos que comunicaram ele. Irmãos estiveram com ele e comunicaram: irmão, Paulo, está acontecendo assim, assim, assim lá na igreja de Coríntios. Irmãos, nós, nesta terra, fazemos a mesma coisa, nós comunicamos sobre a nossa vida uns para os outros. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e seremos bem-aventurados, se assim como o Senhor se usou de Paulo, no Senhor se usar de alguém para nos instruir, para nos direcionar de acordo à vontade de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, quem aqui não erra? Quem aqui não peca? E quem aqui não comenta sobre o erro alheio ou sobre o pecado alheio? Irmãos, infelizmente, que nós ainda não somos perfeitos em amor, em mansidão, em humildade. Então, infelizmente, nós erramos, nós pecamos e nós comentamos sobre as falhas uns dos outros. Mas, irmãos, até isso o Senhor permite, para que quando o Senhor enviar alguém para orientar, para corrigir, teremos nós humildade e mansidão para aceitarmos a correção do Senhor? Porque aqui, irmãos, o Senhor permitiu que Paulo estivesse escrevendo essa carta para orientar os irmãos de Coríntios. E se eles se revoltassem e dissessem assim: mas que família mais fofoqueira é essa? Foi lá contar que está tendo contenda entre nós. Irmãos, e se eles não aceitassem esse conselho que o Senhor estava mandando, será que eles seriam mais abençoados ou menos abençoados por não aceitarem esse conselho? Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, que sejamos humildes para aceitarmos as correções que o Senhor Deus coloca na boca de cada um de nós. Ontem no culto em São Carlos, o Senhor falou que como o Espírito Santo de Deus está em nós, a palavra de Deus está em cada um de nós, irmãos.
Se nós estamos na nossa casa, alguém nos faz uma ligação, nos conta alguma coisa, se estivermos em comunhão com o Senhor Deus, se for da vontade do Senhor Deus, Ele coloca palavras na nossa boca e nós nem percebemos, e nós estamos falando algo que Deus quer falar para alguém em um momento que nós nem percebemos que estamos sendo usados por Deus, que as palavras que estão saindo da nossa boca são palavras que Deus quer falar com as pessoas. Deus quer falar com as pessoas. Irmãos, e se nós somos falhos, se nós somos imperfeitos, se nós somos errantes, Deus não vai nos corrigir? Sim, Deus vai nos corrigir. Mas nós ouvimos a voz de Deus como Moisés ouvia, face a face? Irmãos, infelizmente eu nunca ouvi o Senhor falar em voz humana, mas o Senhor já se usou de muitos para me corrigir. O Senhor já se usou primeiramente em casa dos meus pais, da minha mãe, né, da família que nós temos, e aí depois nós vamos crescendo na escola, no convívio, no culto, né, nas palavras que o Senhor mandou, irmãos que se achegaram até nós. Irmãos, e se alguém vier falar alguma coisa de si próprio, fazendo julgamento contra nós, né, achando que ele deve nos corrigir, e não é Deus quem está mandando, irmãos, sejamos humildes, porque assim como eu estou errando, o outro que está fazendo isso está errando também, e todos nós precisaremos ser corrigidos por quem? Pelo Pai. E o Pai, irmãos, corrige a todos com amor. Mas aqui, qual é o filho que aceita a correção do Pai? O filho que é humilde. E o filho que não consegue ser o tempo todo obediente, mas ele deseja ser obediente. Irmãos, que nós possamos desejar ser obediente ao Senhor, porque nós estamos nesta terra por desobediência, e estamos aqui para sermos transformados pelo Espírito Santo, para novamente, irmãos, sermos obedientes ao Pai Celestial, assim como o nosso irmão mais velho foi, o nosso amado Senhor Jesus. Então é aí que ele disse, irmãos, que uma das contendas é que um estava falando que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e Paulo disse, eu sou de Cristo. Irmãos, quem busca conhecimento nas coisas dos homens pode se embaraçar, irmãos. É por isso que o Senhor nos esclarece hoje. Nós não precisamos dizer que nós somos crentes por causa do irmão Franciscon, ou que nós estamos aqui por causa do irmão Carlos. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. É Ele que é o pastor, quem está nos conduzindo até aqui. Não foi o irmão Franciscon e não foi o irmão Carlos que morreu na cruz por nós. Assim como Paulo disse aqui, não fostes batizados em nome de Paulo, e não foi Paulo quem morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus Cristo. É Ele quem é o nosso pastor. São as palavras dele que nós devemos ouvir e praticar. E aquilo que ele revelou aos seus servos, irmãos, aquilo que está nos conduzindo, nos ajudando a caminhar nesta graça, nós vamos reter no nosso coração. Mas, irmãos, aquilo que trouxer dissensão, que trouxer para nós um jugo pesado, então, irmãos, nós não vamos reter no nosso coração. Nós vamos seguir a Jesus Cristo. E aí, então, irmãos, ele disse aqui, continuou, que o Senhor não havia enviado ele para batizar, mas para evangelizar. Ele cita alguns aqui que foram batizados por ele. E olha que interessante. Ele diz aqui, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, por quê? Porque para quem esperava um Messias glorioso, um Messias que iria resgatar eles
do poder de Roma, iria fazer novamente de Israel uma grande nação. Um homem que foi crucificado, a morte de cruz era uma morte muito humilhante para as pessoas da pior espécie daquela época, né? Então, para eles, era loucura dizer que o Filho de Deus, dizer que o Messias, o Rei dos Reis, havia vindo e morrido desta forma tão humilhante. Irmãos, e eles não podiam crer que aquele era o Filho de Deus, porque havia sido morto daquela forma. Mas para aqueles que o Senhor abre o entendimento, então é revelado o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus em transformar condenação em salvação. Irmãos, nós seríamos condenados ao inferno, glória ao nome santo do Senhor. Mas porque Jesus se fez maldição no duro madeiro da cruz, ele pagou todos os pecados de todos os que crerem nele. Irmãos, não é só judeu, não é grego, não é irmão da congregação, não é irmão daqui ou dali que só vai ter a salvação. Irmãos, a palavra de Deus é clara, é para todos os que crerem em Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Ele morreu, irmãos, por amor às nossas almas. E para quem fica esperando glória terrena, o que nós estamos vivendo hoje é loucura. Como sair de uma estrutura que foi Deus quem preparou, que foi Deus quem guiou, e ficar em lugares, muitas das vezes, que não tem nenhum conforto? Glória ao nome santo do Senhor. Não tem explicação, irmãos. Nós só estamos fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas nós somos melhores do que outros? Não, irmãos, não somos. Só estamos procurando ser obedientes. E a quem está em outro lugar? É o Senhor quem está guiando? Estão sendo obedientes ao Senhor? Louvado seja Deus. Quem sabe um dia nós moraremos no reino da glória do Senhor. E lá então não haverá nenhuma diferença, irmãos. Não haverá ninguém achando que é superior, achando que é melhor, achando que merece mais, achando que fez mais. Glória ao nome santo do Senhor. Porque o único que fez mais, ele já ressuscitou. E ele vive e reina eternamente. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que fará mais do que Jesus Cristo? Alguém pode fazer mais do que Jesus Cristo fez? Não, irmãos. Se alguém achar que faz muito e que merece alguma coisa, aí já está partindo para a loucura, mas não a loucura de Deus, a loucura dos homens. Então, ele disse, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, a gente não pode nem falar das pessoas que parece que entendem alguma coisa, mas depois não entendem. Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, eu destruirei a sabedoria e aniquilarei. Irmãos, é o Senhor quem fecha o entendimento das pessoas, quem limita a inteligência das pessoas. E nós? Ele abre. Ele abre. Então, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, Ele nos dá o entendimento para sabermos. E aquilo que Ele não quer que nós saibamos, Ele fecha o nosso entendimento. E assim é com todos. Mas, irmãos, se nós dizemos que somos discípulos de Jesus Cristo, então nós temos que imitá-lo. Não é porque alguém não pensa como eu, não age como eu, que eu vou dizer que ele vai para o inferno, que ele é um joio, que ele está condenado, porque aí eu estarei julgando. E o Senhor disse
que é para não julgarmos, porque com o juízo com que julgarmos, nós seremos julgados também. E aí, irmãos, ele diz, continua, né? Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Irmãos, e quem falava isso era uma pessoa muito sábia para a sua época. O apóstolo Paulo era conhecedor das Escrituras, ele era instruído por um dos homens mais sábios daquela época, e ele disse: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aqui, irmãos, não é uma pregação sem nexo, não é dizer coisas fantasiosas, mas, irmãos, é que para aqueles que acreditavam que o Messias tinha que ser algo glorioso, terreno, então, ser como ele foi, morrer como ele morreu, era uma pregação louca. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não lembro do nome do rei, não lembro se é o Agripa, mas ele disse que ele estava, quando Paulo estava discursando a respeito de Cristo, que ele quase se converteu a esse Cristo, mas por causa dessa cruz, não, eu não vou me converter, porque ele estava ouvindo falar de Jesus e estava achando a história muito bonita, mas quando Paulo fala que Cristo foi crucificado, ele diz: não, esse não pode ser o Filho de Deus. Irmãos, e nós vamos dizer que esse rei era um tolo? Não, o Senhor não abriu o entendimento dele, e aqui ficou como sendo uma loucura a pregação de Paulo, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a quem? A Deus. Não foi a nós, não, irmãos. Foi Deus que aprove nos salvar. Ele abriu o nosso entendimento. Porque, aí, continuando, os judeus pedem sinal e gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Irmãos, ele crucificou e ele ressuscitou, mas para aqueles que não podem crer nisso, como diz que um filho de Deus foi crucificado? Isso é escândalo para judeus e loucura para os gregos. E assim vivemos nós hoje, irmãos. Aquilo que o Senhor nos pede, para muitos pode parecer loucura, mas é o Senhor quem está trabalhando em nós. Aprove a Deus nos transformar da forma como Ele está nos transformando. E aí, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, nós não precisamos pregar novidades. Se todos os dias aqui falarmos sobre Cristo, será suficiente para a salvação das nossas almas. Porque nele está o poder e a sabedoria de Deus. E o que será necessário para nós, irmãos, para vivermos nesta terra, né? Se não a fé, para podermos fazer uso do poder de Deus. E a nossa humildade para sermos cheios da sabedoria de Deus. Irmãos, porque aquele a quem o Senhor quer salvar, o Senhor só dará uma medida de sabedoria suficiente para que ele caminhe nesta terra sem se envaidecer, para que não aconteça o que aconteceu com Salomão. O Senhor deu tanta sabedoria, mas ele se perdeu. Irmãos, até a sabedoria que o Senhor nos dá, ela é planejada para não atrapalhar a salvação da nossa alma. Porque se o Senhor der muita sabedoria e nós nos envaidecermos, o Senhor não quer perder a nossa alma. De que adiantará
ter sabedoria nesta terra e não ter a eternidade em glória no céu. Glória ao nome santo do Senhor. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, irmãos, nada se compara à sabedoria de Deus, à força de Deus, à beleza de Deus. O Senhor Deus é incomparável. Não há nada que se compare a Ele. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Irmão, por que não somos muito sábios, muito poderosos, muitos nobres que são chamados? Porque, irmãos, senão haveria muita vaidade e um vaidoso contamina o outro, como estávamos contaminados com vaidade. E, por certo, nós já tínhamos muita vaidade. Então, o Senhor nos separou para que as palavras que o Senhor vem mandando para nós pudéssemos ser limpos da vaidade. Irmãos, o sabão do lavandeiro para nós é um sabão que limpa bem as nossas vestes. Por isso nós estamos sendo bastante esfregados, deixados de molho. Irmãos, o Senhor nos fala: vocês estão de molho? Glorifiquem o meu nome, porque eu estou branqueando as vossas vestes. E não são muito nem sábios, nem poderosos e nem nobres. Por quê? Porque senão iríamos nos envaidecer. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes. Irmãos, porque nós parecemos que estamos errados, mas nós estamos certos dentro daquilo que o Senhor quer para nós. E não precisamos querer convencer ninguém a estarmos como nós, porque é o Senhor quem guia a todos, é quem conduz a todos. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Irmãos, e o Senhor está nos mostrando o quão vil nós somos e desprezíveis as nossas obras. Quando nós erramos, irmãos, quando nós pensamos, eu gostaria de não ser assim, eu gostaria de não sentir isso, eu gostaria de não agir assim, o Senhor está mostrando o quão vil, o quão desprezível nós somos. E muitos enxergam, irmãos, as nossas falhas e dizem, mas esses aí estão achando que são melhor do que nós? Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor nos mostrando que não somos melhores não, mas Ele, por amor, mandou o seu filho pagou a nossa dívida e agora nós precisamos querer imitá-lo. Por quê? E por que o Senhor faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Irmãos, olha, lá atrás o Senhor já esclareceu isso a Paulo, né? E está tudo relacionado à limpeza da vaidade, dos maus sentimentos. O Senhor faz desta forma para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Coisa gloriosa, irmãos. O Senhor Jesus redimiu as nossas almas por intermédio das suas obras. Nós estamos sendo santificados, justificados, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo de bom que nós temos é o Senhor quem nos dá. Tudo de bom que nós fazemos é o Senhor quem nos move, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem está nos transformando, porque toda a honra e toda a glória é a Ele, irmãos, é dada a Ele. Ele está nos transformando de vis, glória ao nome santo do Senhor, de desprezíveis em filhos amados. Essa é a palavra que o Senhor nos traz. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito Deus. Vamos todos em santa oração de agradecimento
Agradecer ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Aleluia. Salvador Jesus Cristo, eis que nos prostramos para sermos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Senhor, pela paciência que só Tu tens para com as nossas almas. Graças Te damos, Senhor, porque Tu nos trouxeste nesta noite aqui, Senhor, não para nos encontrarmos, mas para Te louvarmos, Senhor. E após este santo culto, Tu que és bom e maravilhoso, Senhor, preparou para nós também o alimento material, Senhor, para então nos alegrarmos por estarmos juntos com os nossos irmãos em Jesus Cristo. Graças damos a Ti, Senhor Deus, por sustentar a nossa vida até o presente momento. Graças damos a Ti, Senhor, por este culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo, o fiel, o verdadeiro, o justo, glória ao Teu nome, que morreu por nós, aleluia, e intercede por nós, glória ao Teu nome. Graças damos a Ti, Senhor Deus, pelos hinos, pelas orações, Senhor, pelos testemunhos, pelas obras, Senhor, contadas, recebidas por Ti, Senhor, e pela Tua palavra, Pai amado. Graças damos a Ti, Senhor Deus, porque só Tu és
presença, Senhor. Que venhamos, Senhor eterno, ser gratos a Ti por tudo que Tu operas na nossa vida. Em nome de Jesus agradecemos e rogamos, Ele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chamemos mais um hino, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Deus. 400. Hino 400. 400. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos encerrar, irmãos. Toda a glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado.
Amém. Glória a Deus.